Every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right, but that's alright, 'cause I hear a voice and it calls me every day, when others say I'll never be enough, and greater is the one living inside of me than he who is living in the world, in the Assim como você, eu tenho certeza que você também conversa com muitas pessoas. E uma coisa que eu tenho ouvido muito das pessoas é essa expressão: eu não sou feliz. Eu não sou feliz. Eu não estou feliz, muitas e muitas vezes. A vida é muito chata. Eu tenho ouvido de pessoas isso. A vida é muito chata, ou a vida está muito chata. Eu não sou feliz. Eu converso com muitas pessoas e eu percebo que as pessoas, elas têm um processo de amnésia rápida. A gente se esquece rapidamente do passado. A gente se esquece muito rapidamente das coisas que Deus fez na vida da gente, das bênçãos que Deus trouxe para a vida da gente. Eu ouvi um tempo atrás, ou li um tempo atrás, não me lembro agora se foi numa pregação ou numa leitura de um livro do pastor Bill Johnson, e ele dizia assim: não fique longe do seu último milagre. Não fique longe do seu último milagre. A gente tem uma velocidade muito grande na mente da gente para se esquecer das coisas que Deus realiza na vida da gente, para se esquecer das coisas boas que Deus faz para a gente. A gente se esquece disso muito rapidamente. Outra postura que a gente vê muito presente dentro da nossa sociedade também, talvez por todo esse cenário que a gente ouve sempre na televisão, né? Eu não sei se você já percebeu, mas vocês já perceberam que o negócio da televisão é informar coisas ruins. Não é? Você precisa fazer um jejum de telejornal de vez em quando para você sobreviver. Não é? Porque tudo que informa é como se não houvesse notícia boa no mundo, né? Só tem coisa ruim. Aí isso faz com que a gente perca o futuro. Então a gente se esquece do passado, e quando a gente pensa no futuro, na verdade, a gente não pensa em nada. Nós não esperamos nada do futuro. Okay? Por causa dessa notícia, tudo que importa, então, para as pessoas é agora. Tudo que importa é agora. Okay? Temos uma memória curta, não nos lembramos das coisas que Deus tem feito, ou na nossa vida nós não nos lembramos das coisas boas que acontecem com a gente, e nós não temos uma expectativa, uma perspectiva com relação ao futuro. Então, o que resta é a sensação do momento, é o prazer momentâneo. E isso nos leva a uma vida de sedução do agora. Nós somos seduzidos pelo agora. Por isso que muitas e muitas vezes a vida é chata, porque se você vive a sedução do agora, então isso significa que em todo momento alguma coisa nova tem que estar acontecendo na sua vida. Em todo instante você tem que estar sentindo uma descarga de adrenalina em você, entendeu? Algo que possa mexer com você, que faça você se sentir vivo, se sentir bem. Quer dizer, se você não sente, não experimenta alguma coisa a cada momento, a cada instante, ou a cada hora, parece então que a vida é chata. Alguma coisa está errada. Isso leva as pessoas para uma busca por contentamento, onde na verdade não existe contentamento. A gente começa a buscar contentamento em circunstâncias, realidades, situações, coisas que na verdade não nos contentam. São passageiras, são momentâneas, mas a gente precisa daquilo. Nós vimos que a essência do nosso contentamento, na verdade, é conhecer e se relacionar com Jesus Cristo, com Deus que Jesus Cristo nos revela. Nós vimos que o maior desafio para essa realidade ser experimentada por nós é nós vivermos a partir da restauração da criação boa e perfeita de Deus. Nós vivermos dentro do ritmo, né, de Gênesis 1.
O Deus que Jesus nos revela é um Deus satisfeito, é um Deus contente, é um Deus que está contentado, né? E por isso Ele pode celebrar, e Ele nos convida a celebrar, e nós vimos que esse é o convite, esse é o maior desafio para a gente, né? Viver esse contentamento de Deus. O contentamento, ele é fruto de nós desejarmos o que é real. Ok? Enquanto você não desejar o que é real, você nunca vai estar satisfeito. Você nunca vai se contentar. Enquanto nós vivemos a nossa vida em busca daquilo que é ilusório, nós nunca vamos nos contentar. O contentamento só vai ser produzido na vida da gente quando nós nos darmos conta de que a gente precisa buscar o que é real, não o que é ilusório. E de acordo com Jesus, o que é real tem a ver com o reino de Deus. Esse negocinho aqui não está funcionando não, viu? Eu não sei se foi a pilha, não é a pilha não. Aí, muito bem. Veja só, Mateus 6,33, Jesus diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O contentamento, ele é gerado quando nós buscamos aquilo que é real. E, de acordo com Jesus, o que é real é o reino de Deus. O que é real não é aquilo que a gente vê ao nosso redor, o que é real não é aquilo que a sociedade nos propõe, o que é real não é aquilo que as pessoas com as quais a gente tantas vezes convive, conversa e compartilha as coisas, apresentam para a gente como sendo real. Jesus mostra para a gente que a realidade tem a ver com essa dinâmica que Jesus chama de reino de Deus. A presença dessa realidade daquilo que Deus experimenta nele, invadindo, estando presente na nossa vida. Jesus, veja o que Jesus diz aí: se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, nós vamos ter uma vida cheia de contentamento, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, se eu vivo a partir daquilo que é real, todas as minhas necessidades, elas são supridas. Okay? Todas as minhas expectativas, elas são supridas. Logo, eu vou ter uma vida de contentamento. E se nós fizermos isso, qual vai ser o resultado? É disso que eu quero falar com você hoje. Qual é o resultado de uma vida de contentamento? O resultado de uma vida de contentamento é liberdade. Ok? Liberdade. Nós temos que combinar aqui, gente, porque não está funcionando esse negócio não, você tem que olhar aqui para mim. Quando eu fizer assim, você muda e eles não vão nem estar sabendo que não foi o controle que mudou, tá certo? Ok? Liberdade. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Esse é o salmo mais conhecido, talvez, seja o texto bíblico mais conhecido, ok? Tem o João 3,16, né? Todos pecaram, né? Não, Deus amou o mundo de tal maneira, né? E tal. Ok, mas o Salmo 23 eu acho que é o texto das Escrituras que é mais conhecido pelas pessoas. Em tudo quanto é lugar que você vai por aí afora, você sempre se depara com o Salmo 23. Naqueles bannerzinhos assim, né? O salmo, ou às vezes o salmo todo escrito, às vezes um versículo do salmo escrito, não é? Todo mundo conhece esse salmo. A pessoa pode não conhecer nada de Deus, nada de Jesus, nada, mas o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, todo mundo sabe isso. Não é? As pessoas sabem disso. O Senhor é meu pastor. Eu quero olhar para esse salmo com você. O Salmo 23, ele nos mostra essa vida de liberdade como esse resultado do nosso contentamento em Deus. Né? Esse contentamento no reino de Deus, porque quando Jesus diz para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o que Ele está dizendo para a gente é para a gente viver a nossa vida a partir dessa relação com a vontade de Deus para a nossa vida que é boa e perfeita. Ele deixa isso claro quando Ele nos ensina a orar, a oração que nós chamamos de Pai Nosso,
quando ele diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no céu. Então veja, o reino de Deus tem a ver com a vontade de Deus. Viver no reino de Deus é viver a vida a partir da vontade de Deus, ok? A partir daquilo que está no coração de Deus. E viver então é a nossa liberdade, ok? Ou a nossa satisfação, o nosso contentamento em Deus, nos conduz a essa vida de liberdade, que Davi apresenta para a gente aqui no Salmo 23. Ele começa dizendo assim, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Senhor é meu pastor, diz Davi. O Senhor é meu pastor, diz Davi. Você pode dizer isso? O Senhor é meu pastor. Porque uma coisa é você ler Davi dizendo isso. Outra coisa é você dizer isso. Ok? É você afirmar essa realidade para você mesmo. Bom, quando o Senhor de fato é nosso pastor, nós experimentamos então essa vida de liberdade, a liberdade para usufruir do favor de Deus para conosco. Ok? Veja, Davi diz que, porque o Senhor é seu pastor, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O que é isso? Isso é favor. Porque Davi vê Deus, vê o Senhor como seu pastor, como aquele que cuida da sua vida, em quem ele pode ter toda a sua satisfação, todo o seu contentamento. Davi entende que ele conta com o favor do Senhor para com ele. A palavra que o Antigo Testamento usa, ou que a Bíblia usa para favor, é bênção. Ok? Contar com o favor do Senhor é contar com a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Quando nós somos favorecidos por Deus, é porque nós estamos sendo abençoados por Ele. Deus é um Deus bom, diz Jesus. Por isso Ele é um Deus que nos abençoa, sempre, sempre. Deus sempre nos abençoa, Deus sempre nos abençoa, Deus sempre cuida de nós. E Davi expressa isso aqui, a bênção que advém da liberdade de você ter Deus como o seu pastor, essa bênção trazida por esse contentamento em Deus, de acordo com Davi aqui, são duas. Primeiro, é a bênção do descanso e da restauração. Veja, Davi, ele diz, o Senhor é meu pastor, que nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar. E aí no verso 3 ele diz assim, restaura-me o vigor. Você tem aqui na poesia hebraica, na métrica poética hebraica, um paralelismo. O verso 2 e o verso 3, Davi está falando praticamente as mesmas coisas, ok? Para reforçar um conceito. E o conceito que ele está reforçando primeiramente é esse, é que você ter uma vida de contentamento em Deus traz a você a liberdade de poder usufruir da bênção dele sobre a sua vida. E a primeira bênção que você usufrui na sua vida, o primeiro favor de Deus que você usufrui na sua vida tem a ver com esse sabá. Ok? Lá de Gênesis 1, que nós vimos com o pastor Pedro na semana passada, né? Como um dos pontos que foram apresentados por ele, esse descanso de Deus, essa satisfação de Deus, esse prazer de Deus, esse
parar de Deus porque ele está contentado com aquilo que ele realizou. Descanso aqui não é meramente descanso porque você esteja cansado, ok? Descanso aqui tem a ver com essa perspectiva de que esse é um ambiente, esse é o lugar, o espaço, ok, adequado para que as ovelhas parem agora e elas descansem. Davi, ele foi pastor de ovelhas e aqui ele está imaginando, a palavra que ele usa aqui no hebraico é uma palavra que descreve um oásis, um lugar de refrigério. Ok? Então veja, mesmo que as ovelhas não estivessem cansadas fisicamente, porque elas chegaram, o pastor chegou com as ovelhas naquele lugar, naquele oásis, naquele lugar de refrigério, então ele para com as ovelhas ali. Nós fazemos parte de uma cultura que tem nos convencido cada vez mais que nós precisamos estar exaustos, estar estafados para a gente parar. Que a gente precisa estar o tempo todo nativo, o tempo todo produzindo. E por isso nós nunca estamos satisfeitos. Mas quando nós temos Deus como a nossa satisfação, quando nós temos Deus como nosso contentamento, então nós temos liberdade para usufruir do seu descanso. Para parar e olhar para a vida e para a gente curtir a vida. Não do jeito que a sociedade diz para curtir a vida, ok? Mas curtir a vida, entender a realidade da vida, que você está vivo. Que você não é aquilo que você está produzindo. Que você é precioso para Deus. A ponto dele cuidar de você, assim como um pastor cuida de uma ovelha. Quando o nosso contentamento está no Senhor, então, nós vencemos a ansiedade. Nós vencemos o estresse de fazer com que a vida funcione. Mas a outra palavra que Davi usa é restaura-me o vigor. E restaurar aqui tem a ver com você consertar coisas, ok? Reestruturar coisas na vida. Então o nosso vigor, a nossa vida, ela é restaurada por Deus, ela é consertada por Deus. Ela é revigorada por Deus. Nós somos renovados na busca de uma vida que manifeste essa realidade do governo de Deus em nós. Essa é a primeira bênção, então, trazida pela liberdade, ok? Do contentamento. Mas Davi, ele apresenta para a gente ainda uma segunda bênção aí. Ele é a bênção da direção, da liderança. Veja, voltando para o verso 2, como eu falei, é um paralelismo que ele faz. Então veja o que ele diz em seguida no verso 2. Me conduz a águas tranquilas. E depois ele diz no verso 3, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Me conduz e me guia. Me dá direção, me faz eu repousar e me restaura. Mas também me conduz e me guia. A primeira bênção tem a ver com esse cuidado de Deus em nos envolver e nos trazer para a realidade da sua vida. Para o seu sabá, né? Para si, para Ele, para vivermos nele. Mas a segunda bênção tem a ver com Ele nos conduzir agora por essa nova vida. Deus não apenas nos traz para uma nova realidade, mas aí Ele passa a nos conduzir nessa nova realidade. Isso são favores de Deus para conosco. Nós precisamos aprender isso, queridos e queridas. Muitas e muitas vezes nós queremos a bênção de Deus do descanso, nós queremos a bênção de Deus da restauração, mas nós desatrelamos a isso da bênção da direção, da bênção da liderança, da condução de Deus. Veja, se nós estamos em Deus, então nós precisamos andar em Deus. João diz isso para a gente na primeira epístola dele. Ele diz que se nós estamos em Cristo, então nós temos que andar como Cristo andou.
Paulo diz isso para a gente na Epístola aos Gálatas. Ele diz assim: se você está no Espírito, então ande no Espírito. Essas duas bênçãos, elas andam juntas. Vejam, ambas estão no mesmo versículo, nesse paralelismo. Não tem como a gente ter uma e a gente não ter a outra. Então essa segunda bênção aqui tem a ver com essa direção. Todos nós somos influenciados e somos dirigidos por alguém. Todos nós somos influenciados e dirigidos por alguma coisa. Não existe ninguém neutro nisso. Todo mundo. Não acho que você não é assim. Se Deus não está dirigindo a sua vida, alguma outra coisa está dirigindo a sua vida. Se você não está sendo dirigido, se eu não estou sendo dirigido por aquilo que as Escrituras dizem, por aquilo que Deus me revela aqui, alguma outra coisa está dirigindo a minha vida. Alguma outra coisa está dirigindo a sua vida. É simples assim. Não tem ponto morto aqui. Não tem neutralidade aqui. Okay? Não tem. E esse é um dos motivos, muitas e muitas vezes, do nosso descontentamento. É que nós, sim, afirmamos que cremos em Deus, e eu não duvido que você creia nele, ok? Mas a questão é que nós cremos em Deus, mas não queremos ser conduzidos por Ele. Nós cremos em Deus, mas nós não queremos ser dirigidos por Ele. E Davi está dizendo aqui, olha, o Deus que leva as ovelhas, o pastor, o Deus que é pastor, que leva as ovelhas no oásis de descanso, nas águas tranquilas, é o Deus que dirige, é Ele que leva. Não são as ovelhas que vão, é Ele que leva, Ele que dirige, Ele que conduz. O que nos dirige, ou quem nos dirige, pode nos levar para o bem ou para o mal. Se nós vivemos no reino de Deus, então nós devemos ser dirigidos pelo Rei do Reino. E se nós formos dirigidos pelo Rei do Reino, pelo Senhor que é o pastor, nós vamos encontrar tranquilidade e nós vamos encontrar justiça. É isso que Davi diz aí. Nós vamos encontrar tranquilidade. Tranquilidade. Ou seja, de novo, essa é a mesma palavra que ele usou para descanso. Ele repete aí. É a ideia de um lugar. Ok? Tranquilidade vai ser um lugar. É uma ideia de oásis. Okay? Nós vamos ter oásis, repetidos oásis na nossa vida. Okay? O salmista diz que quando nós andamos com o Senhor, desertos são transformados em jardins. Você acredita nisso? Quando você anda sob a direção do Senhor, desertos na sua vida são transformados em jardins. Quando nós andamos sob a direção do Senhor, desertos da nossa vida são transformados em jardins. Aí você olha e diz assim, não, mas espera aí, minha vida está um deserto, está terrível, está uma loucura. Então a minha pergunta é, Jesus está dirigindo você? Jesus está dirigindo você? Porque se Ele tiver, não é que não haverá deserto. Haverá deserto. Mas esses desertos vão ser transformados em jardins. Ele vai te conduzir sob a sabedoria dEle, com a misericórdia dEle. Justiça. A palavra justiça é uma palavra que traz a ideia de você viver de maneira a usufruir daquilo que é justo do reino, ok? É a palavra tzadik, palavra que tem a ver com a ideia de você ser uma pessoa que vive a partir de usufruir da justiça da lei. Não é viver pela lei, mas é viver usufruindo da justiça da lei. Como você pode viver usufruindo da justiça da lei? Isso é possível porque você foi justificado por Cristo Jesus. Porque Ele cumpriu a lei que eu e você não podemos cumprir. Porque Ele fez aquilo que eu e você não podemos fazer. Ele carregou sobre Ele no madeiro a nossa injustiça.
para que na sua ressurreição Ele pudesse nos vestir da sua justiça. Então nós estamos vestidos da justiça de Jesus, e se nós estamos vestidos da justiça de Jesus, nós experimentamos então a justiça do reino. Essas são as consequências de nós sermos favorecidos pela liberdade do contentamento que nós temos em Deus. Mas nós também temos a liberdade para usufruir da proteção de Deus, não só do favor de Deus, da bênção de Deus, do seu acolhimento, do descanso que nós temos nele, da segurança que nós encontramos no oásis, na direção que Ele nos dá, mas também a mão protetora dEle para conosco, quando nós atravessamos fases de vales sombrios na nossa vida. Davi, no verso 4, ele diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu quero que você preste atenção nisso. Davi tem plena consciência de que andar com Deus não significa viver num mundo sem riscos. Não significa viver num mundo onde nós vamos estar numa redoma e nenhum problema, nenhuma dificuldade, nada de ruim, nada de mal vai se aproximar da gente. Davi, ele continua usando essa ilustração do pastor, e agora ele está pensando naqueles momentos em que o pastor tem que passar com as ovelhas por vales escuros, vales sombrios, caminhos apertados. E Davi, que era pastor de ovelhas, sabia que as ovelhas iriam segui-lo por esses caminhos assim. E que se houvesse algum problema nesse caminho, algum animal que fosse atacar as ovelhas nesse caminho, algum sabotador, ladrão que viesse tentar roubar as ovelhas nesse caminho, ele como pastor iria defendê-las com a sua vara e com o seu cajado. E ele transfere isso para a figura de Deus. Ele diz: olha, se nós temos em Deus o nosso contentamento, se Ele é o nosso pastor, Ele vai nos proteger e Ele vai nos guardar, mesmo quando a nossa vida tiver que passar por momentos difíceis, por vales escuros, por caminhos estreitos e perigosos. Não precisamos ter medo. É isso que Davi está dizendo, não precisamos ter medo. O medo é o artifício mais poderoso que Satanás tem contra a vida dos seres humanos. É o artifício mais poderoso. É fazer com que a gente fique paralisado por medo. Medo é ausência de fé na vida da gente. Quando nós temos medo, é porque falta-nos a confiança no pastor. Falta-nos a confiança de que Deus vai realmente estar conosco, Ele vai realmente nos conduzir. Veja, muitas vezes nós deixamos de usufruir do que Deus tem para as nossas vidas, porque nós temos medo do que a gente vai ter que enfrentar. Você já se sentiu assim? Você simplesmente deixa de lado, você simplesmente deixa de encarar, você simplesmente deixa de ter expectativas porque você tem medo do que você vai ter que enfrentar. Agora, essa postura é fruto do resultado da nossa incredulidade. De nós não crermos que o Senhor, que é nosso pastor, vai estar conosco. Que Ele vai caminhar conosco. Davi diz, mesmo quando. Eu gosto dessa expressão. Mesmo quando. Anota essa expressão aí, né, no seu celular, na sua Bíblia, ok? Sabe por quê? Porque virão vales de sombra e de morte na sua vida, na minha vida. Eles virão. Eu já passei por alguns deles. Você já deve ter passado por alguns deles. Eu acho muito interessante isso nas Escrituras, porque Jesus, Deus, Ele é extremamente honesto para conosco.
Ok? Ele poderia dizer, ok, se você estiver comigo, beleza, nós vamos ter oásis. Você sempre vai ter um oásisinho novo para você, coisa boa, muitos oásis. E deixar para lá essa história de vale de sombra e de morte. Mas quando você lê as Escrituras, você vê o tempo todo as Escrituras apontando para a gente a realidade de que Deus, Ele se envolve com a nossa vida. Ele se envolve com a nossa vida, Ele se envolve com a nossa realidade, Ele se envolve com a nossa história. A nossa história, queridos e queridas, é assim, é marcada por vales de sombra e de morte, porque essa é a consequência da nossa rebelião contra Deus. Deus criou um mundo bom e perfeito, mas quando nós nos rebelamos contra Ele, esse mundo bom e perfeito foi marcado pelo caos da desobediência, pelo caos da rebelião. E por causa disso nós vamos ter sim, vales de sombra e morte na nossa vida. Mas vamos ter a presença do pastor conosco. A presença de Deus conosco. Sua força, seu poder, sua sabedoria, sua graça. Nós fazemos parte de uma sociedade que não quer lidar com essa realidade. Nós fazemos parte de uma sociedade que não quer lidar com a dificuldade, com a dor, com a insegurança. Isso é muito engraçado, eu sempre digo, essa nossa sociedade é esquizofrênica. Porque todas essas coisas estão o tempo todo ao redor da gente, mas a gente não quer lidar com nada disso. E como é que a gente faz para não lidar com nada disso? O que a nossa sociedade propõe? Propõe entretenimento. Propõe que você se distraia. Você precisa se distrair, você precisa de distração, você precisa de entretenimento. Você precisa fazer com que a tua cabeça, a tua mente, saia dessa realidade. Só que a questão é que essa é a realidade. Ok? Entretenimento é uma mentira. Eu não estou dizendo aqui que nós não possamos desfrutar, brincar, ter férias, ok? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da gente trazer para a nossa mente, para o nosso coração, uma realidade, ok? Uma mentira, melhor dizendo, como se fosse realidade. Distração não vai mudar as realidades da vida da gente. A realidade é essa que está aí. Se você teve uma semana difícil, eu quero dizer para você que a realidade que você tem que enxergar é que o pastor andou com você durante essa sua semana. Talvez você não tenha percebido a presença dele, justamente porque você achou que a saída fosse distração, entretenimento. Mas Davi diz, a saída é a presença. A saída é a gente entender que Deus está conosco. A maneira das pessoas responderem aquilo que as frustra na nossa sociedade não é o caminho que eu e você devemos seguir. Quando o nosso contentamento vem do Senhor, nós temos a segurança de que Ele vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos bons e também nos momentos ruins. Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Agora preste atenção em mim. Vou até descer aqui para você prestar mais atenção. Presta atenção em mim. Se Ele é a ressurreição e a vida, é porque é a morte. Se não houvesse morte, Ele não precisaria ser a ressurreição e a vida. Jesus promete a vida dele para mim e para você, porque é a morte. Essa é a realidade com a qual nós vamos ter que lidar, a morte, a caos, a consequência da rebelião. Mas Jesus está dizendo, ok, nós vamos enfrentar isso. Eu vou estar com você. Eu vou enfrentar isso no seu casamento com você. Eu vou enfrentar isso na vida dos seus filhos com você. Eu vou enfrentar isso no seu trabalho com você. Eu vou enfrentar isso com você. Mas eu vou enfrentar com você. Eu não vou enfrentar por você. Por você eu já enfrentei numa cruz. Agora Ele vai enfrentar com você.
sua vara e seu cajado vai te acompanhar. Você precisa passar pelo vale de sombra e de morte. Nós precisamos passar com a certeza de que o Senhor estará conosco. O Senhor Jesus Cristo vai nos trazer com a sua presença segurança. Ele venceu o maior de todos os nossos inimigos. Ele venceu aquilo que mais nos aterroriza. Veja, Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E preste atenção nisso, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus derrotou a morte e o diabo. Jesus derrotou. Ele experimentou a morte e venceu a morte. E quando ele venceu a morte, ele tirou das mãos de Satanás, das mãos do diabo, o controle sobre ela, o poder sobre ela. Então aquilo que mais nos aterrorizava, não precisa mais nos aterrorizar. Mesmo que a gente enfrente a morte, Ele é a ressurreição e a vida. Eu não preciso mais ter medo. E se eu não tenho que ter medo daquilo que era o meu maior inimigo, por que eu vou ter medo das outras coisas? Sabe, eu sempre tive esse padrão para mim, assim, quando eu treinava karatê, né? Quando eu treinava karatê, eu treinava com o meu novo, ok? Eu treinava com o meu sensei, e ele era muito forte, tá? E eu treinava com ele todo dia. Eu lutava com ele todo dia. Eu apanhava dele todo dia. Todo dia eu apanhava dele, todo dia ele me acertava, todo dia eu tomava. Não, no rosto ele nunca me acertou, ele tinha uma precisão enorme, mas todo dia ele me acertava, chute e tal. Eu lutava com ele todo dia. Aí quando eu ia lutar com alguma outra pessoa, eu ia para uma competição, ou mesmo dentro do dojo, eu ia lutar com alguma outra pessoa, às vezes o medo tomava conta assim de mim, começava a tomar conta de mim, e aí eu parava e pensava assim, não, peraí, todo dia eu treino 2 horas com o Okuyama, todo dia eu enfrento ele, e se eu enfrento ele e sobrevivo, quem é esse sujeito? Eu vou enfrentá-lo. Aí eu partia para cima dele. Porque eu enfrentava o Okuyama, eu apanhava dele todo dia. Ok? Essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Jesus venceu a morte, o maior de todos os seus inimigos já está derrotado, o maior de todos os seus inimigos já foi esmagado debaixo dos pés de Jesus, o maior de todos os seus inimigos já está destronado. Então por que é que você vai ter medo dos outros? Por que você vai ter medo das circunstâncias, das situações que você tem que encarar e enfrentar na sua vida? Porque o diabo nos engana. Com medo. A presença do pastor, sua vara e seu cajado estão comigo. A presença do pastor é a garantia de proteção da sua vida. A presença de Jesus, a presença de Deus. Se nós andarmos comprometidos com a missão de Deus de manifestar o seu reino na terra, como no céu, de nós fazermos discípulos de todas as nações, de nós compartilharmos o evangelho do reino, Jesus, lá no Novo Testamento, promete a mesma coisa que Davi está dizendo aqui no Antigo Testamento. Ele diz em Mateus capítulo 28, verso 20, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja, se contentar em Deus te dá a bênção da libertação, da sua proteção, de você viver livre, porque você sabe que você é protegido. Mas também gera em nós a liberdade para usufruir da intimidade de Deus. O contentamento gera em nós a liberdade de usufruir da intimidade de Deus. Eu acho interessante como Davi termina esse salmo. Eu não sei se você percebe isso, mas ele muda de figura. Ele vem falando do pastor com a ovelha.
Mas aí, quando ele chega no verso 5, ele muda a metáfora. Ele diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aqui Davi muda a figura do pastor que cuida das ovelhas para a figura do anfitrião que recebe pessoas que são fugitivas no deserto. Davi viveu fugitivo no deserto. A lei dizia que uma pessoa que era condenada por qualquer motivo, se ele fugisse para o deserto e ele chegasse a uma cidade de refúgio, ele poderia ser resguardado pelo governante daquela cidade. E os seus inimigos não poderiam tocar nele. E esse é o quadro que Davi descreve agora. O que você faz diante de uma situação onde você se vê cercado de inimigos? O que você faz? Tenta imaginar uma situação onde você esteja cercado de inimigos. O que você faria? Qual seria a sua reação? Eu diria que depende de quem ia estar comigo. Não é? Depende de quem vai estar comigo. Quando você é pequeno, você vai lá para a escola e tem aquela galera que te cerca e quer roubar teu lanche. Aí você está sozinho, você entrega o lanche. Não é? Mas aí você está com o seu irmão mais velho. Não é? Você está com o briguento da escola. Não é? Você está com aquele cara que todo mundo tem medo dele. Não é? Aí o que você faz? Olha, vai encarar aí? No filme Príncipe Caspian, tem uma cena bem interessante que vai acontecendo ali no final do filme, quando os inimigos de Nárnia, eles estão indo para a região de um rio, e aí tem uma ponte, eles estão tentando fugir, e do lado de lá, seguindo o exército inimigo, vem o Caspian com o Pedro, a Susana, a turminha lá, né, de Nárnia, com o exército de Nárnia, perseguindo. E aí quando eles chegam na ponte, se eles cruzassem a ponte, eles iam estar do outro lado, fora de Nárnia, e eles não poderiam fazer nada contra eles. Aí do outro lado da ponte vem a Lúcia. A Lúcia, entre os irmãos, é a menina mais novinha. Aí vem a Lúcia com uma faquinha. Né? E aquele exército enorme assim, vem a Lúcia. Né? Ela vem andando assim, para na ponte, aí ela levanta a faquinha. E dá um sorrisinho. E aquele exército para, os caras olham e falam, pô, qual que é dessa menina, né? E eles começam a atravessar a ponte, aí vem atrás da Lúcia o Aslan, né? Aquele leão enorme aparece atrás da Lúcia e para atrás dela, assim. E eles param, olham, e ainda assim eles acham que eles têm como ir para cima do Aslan. E quando eles começam a ir, o Aslan dá um rugido. E aí o rio se levanta em favor de Aslan e derrota os inimigos. A cena descrita por Davi aqui é uma cena que expressa esse contraste. Quando você está sentado a uma mesa comendo na presença dos seus inimigos, isso significa que os mesmos estão impossibilitados de fazer qualquer coisa contra você. E eles estão impossibilitados, não é por causa de você, mas é por causa de quem prepara a mesa. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários.
Qual é o seu adversário essa manhã? Diante de quem Jesus precisa preparar uma mesa para você se assentar? Quais são as ameaças que você tem experimentado na sua vida? Quais são os inimigos? O que eles têm atacado? Seu caráter, sua moral, seu casamento, vida dos seus filhos, sua saúde. O que eles têm atacado? Jesus, essa manhã, convida você a se assentar com Ele aqui. Assente-se comigo. Os inimigos vão ter que ficar ao redor da mesa olhando a gente comer. Oh, aleluia! Vão ter que ficar olhando a gente comer. Nenhum deles vai poder levantar um dedo sequer contra você. Porque você está sentado com o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Você está sentado com aquele que governa o universo. A intimidade que temos com Deus nos dá acesso ao seu poder e à sua vitória. Veja o que Davi diz: unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós somos ungidos com o óleo do Espírito Santo de Deus, com o óleo da presença. A presença de Deus faz com que a vida dele transborde através de nós. Essas são expressões de alegria, de fartura. O Espírito Santo foi derramado sobre nossa vida, para que a nossa vida seja transbordada pela vida de Jesus, que foi dada por nós. Quando a sua vida está como um cálice de vinho transbordando, quando a sua cabeça está ungida com o óleo da alegria, então você tem contentamento. Você tem contentamento. Porque nós participamos da vitória de Jesus Cristo. Porque a sua fidelidade, a sua bondade tem nos acompanhado, permanece conosco todos os dias. Porque nós temos o privilégio de permanecer em sua presença a cada momento. Veja, por causa do que Jesus fez na cruz, nós temos que mudar o fim desse salmo. Por causa do que Jesus fez, antes de Jesus ir para a cruz, você se encontrava com Deus apenas um lugar pré-estabelecido, e Davi tem que dizer: eu voltarei à casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas por causa do que Jesus fez na cruz, Ele transformou você e a mim na casa de Deus, na habitação de Deus. Então eu e você podemos dizer: estarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Porque Ele habita em você, querido. Ele habita em mim todos os dias. E tudo isso, toda essa liberdade é minha, é sua. Quando nós podemos dizer que nosso total, não parcial, mas total contentamento está no nosso pastor. E aí, nós vamos poder dizer com Davi: o Senhor é meu pastor. E eu coloquei aqui a tradução da King James, que para mim é muito mais forte. Nada me falta. Não é que nada me faltará. Nada me falta. Porque o Senhor é meu pastor. Você pode dizer isso essa manhã? Você quer dizer isso essa manhã? O Senhor é meu pastor. Em Ti, Senhor, em Ti, eu quero ter todo o meu contentamento. Essa manhã, o Senhor quer preparar para você uma mesa na presença dos seus inimigos. E Ele convida você a se assentar nela com Ele.
a se contentar nele e a ver os seus inimigos relharem os dentes, ficarem bravos, mas não poderem levantar um dedo contra você, porque você está assentado na mesa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Vamos ficar em pé.